E aí galera, hoje vou ensinar alguns comandos Linux que você deve aprender para poder controlar diretórios do seu terminal e na hora do seu pentest. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, já deixe seu like e compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Bora pro vídeo! Hoje vou mostrar para vocês os comandos para você poder ter controle sobre pastas, listar arquivos e muito mais. Lembrando que na descrição estou deixando um link do curso Hacker Ético da DunkCode. Lá você vai aprender a montar ambientes de teste, coletar informações de sites e sistemas, identificar e explorar as vulnerabilidades, quebra de senha, SQL injection, Wi-Fi hacking e muito mais. É um curso completo para quem quer trabalhar como um hacker de verdade. Agora vamos falar sobre os comandos. Primeiro, vamos abrir nosso userland, certo? Vou deixar um card aí para quem ainda não instalou o userland, deixar um vídeo sobre como fazer a instalação dele no Android, certo? Então vamos lá. O primeiro comando, vamos colocar, deixa eu subir isso aqui. O primeiro comando, vamos usar o pwd. O pwd, ele mostra o diretório atual onde estamos. Tá vendo? Estamos na nossa pasta de usuário Capeto, certo? Na pasta home do nosso sistema. Se voltarmos, vamos por aqui, ó, cd ponto para voltar uma pasta anterior, voltamos para a pasta home. Se digitarmos o pwd novamente, estamos na pasta home. Então, colocando só cd, a gente volta para nossa pasta atual de usuário, certo? Então vamos lá. O segundo comando é esse cd mesmo. O cd, usamos eles para navegar entre os diretórios. Então vamos supor, vou dar um ls para ver os arquivos. Tem uma pasta teste ali. Então vamos lá. cd teste. Eu fui direcionado para a pasta teste. Dá um pwd, ele mostra que eu estou dentro da pasta teste. Se eu colocar cd ponto ponto, espaço ponto ponto, na verdade, você volta para a pasta anterior, certo? Voltamos para a pasta anterior de usuário. Agora, se você tiver em qualquer pasta, vamos supor, estou dentro da pasta teste e eu preciso ir para o meu diretório raiz do sistema. Então, vamos digitar só cd barra, espaço barra, né, na verdade. Vamos dar um enter. Tá vendo que mudou a nomenclatura ali? Não tem mais o tiozinho, só tem a barra. Se eu der um ls, estamos dentro da pasta do sistema do Linux, certo? Se a gente colocar cd novamente e der um enter, voltamos para a pasta de usuário. Tá vendo que agora o tio apareceu ali. Vamos dar um pwd e estamos na nossa pasta de usuário, certo? O próximo comando que vamos ver é o ls. O ls, ele nada mais faz do que lista todas as pastas, todos os arquivos, na verdade, dentro de alguma pasta. E com certeza lista as pastas também. Então aqui eu estou listando todos os arquivos e pastas que tem no meu diretório de usuário. Para mim ver os arquivos que está dentro de outra pasta sem eu ter que usar o comando cd, entrar na pasta e depois digitar o ls, podemos usar o ls e o nome da pasta. Tá vendo? Dentro daquela pasta tem um arquivo chamado teste.txt. Para confirmação, podemos vir aqui cd, teste, entramos na pasta, ls, tem um arquivo de texto ali, certo? Vamos voltar para a pasta anterior, ls novamente, estamos na pasta anterior. Se colocarmos ls-a, ele vai mostrar todos os arquivos da pasta e os arquivos ocultos também. Todos esses arquivos que começam com ponto, eles estão ocultos, certo? O ls comum não mostraria eles. Se digitarmos ls-a,
AL ou LA, tanto faz, ele vai mostrar para a gente todas as permissões que a gente tem aqui sobre gravação, leitura, se o certo grupo pode ver o arquivo, quais são os usuários que podem modificar, fazer a leitura ou gravação desse arquivo. Na segunda coluna, a gente vê o nome de usuário e na terceira o nome do grupo, certo? Então, às vezes, pode ser que algum arquivo, quer ver, vamos dar um cd barra ls. Se colocarmos aqui ls traço al, tá vendo aqui que alguns mudam, alguns colocam como root, ou seja, dependendo do arquivo, se eu tiver logado com o usuário comum, eu não consigo modificar esse tipo de arquivo, porque só o usuário root pode modificar, a não ser que essas permissões aqui, ó, drwx, estejam associadas a outros usuários. Então, aí eu poderia estar editando esses arquivos. Caso contrário, eu não posso editar. Vamos usar o comando clear para limpar a tela, certo? Vamos voltar lá para o nosso diretório de usuário, certo? Pronto. Vamos agora, o quarto comando, vamos usar o comando tout. O tout, ele simplesmente cria um arquivo. Então vamos aqui, ó. Vamos criar um arquivo chamado sei lá, arquivo 1. Arquivo 1.txt. Certo? Vamos dar um ls. Tá vendo que ele criou ali o arquivo 1.txt? Vamos dar um ls-a. Ele vai mostrar os arquivos ocultos. E eu também posso criar com o tout, criar um arquivo oculto. Então, vou pôr aqui, ó, tout, ponto, certo? Para criar um arquivo oculto. Vamos colocar aqui occult.txt também, vai. Vamos dar um enter. Um ls. Tá vendo que occult.txt não aparece. Se eu der um ls-a, ele já vai aparecer para mim ali, ó, .occult.txt, certo? Agora vamos para o quinto comando. O quinto comando, a gente vai usar o mkdir. O mkdir, ele simplesmente cria uma pasta, um diretório. Então vamos lá. Vamos criar aqui mkdir pasta 1 também. Vamos dar um ls. Ele criou ali, ó, pasta 1. Se eu quiser criar uma pasta oculta também, eu vou simplesmente colocar mkdir, ponto no início e pasta 1 novamente. Vamos ver. ls. Tem a pasta 1 ali. ls-a. Ele tem a pasta 1 oculta ali também, tá vendo? Ponto pasta 1 que está oculta e a pasta 1 que está normal, certo? O sexto comando, vamos usar ele para remover um diretório desejado, certo? Então vamos lá, rmdir, vamos excluir a pasta que criamos, pasta 1, pasta 1. Coloquei, vamos dar um ls, não existe mais a pasta 1. Um ls-a, a pasta 1 oculta ainda está lá, certo? Se eu quiser, eu também posso remover essa pasta oculta. Então, eu vou aqui, ó, rmdir, ponto, né, pasta 1. Dá um enter, na hora que eu dou um ls-a, pasta oculta 1 já sumiu, certo? A única coisa que você não consegue fazer é excluir uma pasta que tem arquivo dentro, usando rmdir, certo? Tome muito cuidado para usar esse tipo de comando, porque ele não pergunta se você tem certeza que quer excluir. Então, você vai colocar lá rmdir, excluir a pasta
bom, ele vai excluir na hora. Não quer nem saber o que tem lá dentro, entendeu? Então tome muito cuidado para não apagar uma pasta do sistema ou alguma coisa assim, que aí pode acabar danificando o seu Linux que está instalado, certo? Mas existe uma forma, quer ver? Vamos ver. O teste ele tem um arquivo. Vamos dar um rmdir teste. Vamos ver o que ele vai falar. Tá vendo? Ele fala que não pode ser excluído. Por quê? Porque o diretório não está vazio. Existe uma forma de você apagar isso. Bom, para você apagar uma pasta, dá um ls. Para você apagar uma pasta que tem um arquivo dentro, supor teste. Para você apagar um arquivo, uma pasta que tem arquivo dentro, o comando que você deverá usar será o comando rm. O rm ele serve tanto para você apagar um arquivo e também uma pasta com os arquivos dentro. Então vamos supor, vou apagar esse teste.txt. Então vou vir aqui a rm teste.txt. Vou dar um ls. Tá vendo? O teste.txt já não existe mais. Vou apagar aquele arquivo 1.txt. Então a mesma coisa. rm arquivo 1.txt. ls. Viu? Ele também apagou o arquivo 1. Agora, para apagar uma pasta que contém os arquivos dentro, vamos usar o rm -rf e o nome da pasta, certo? Que seria essa pasta teste. Dei um enter, ele já apagou, certo? Tá vendo que ele apaga tudo, apagou a pasta e os arquivos que está dentro. Se você quiser saber mais algumas opções sobre o rm, você pode colocar rm-h, isso serve em a maioria dos comandos, na verdade, né? Ou --help. Ó, por exemplo, esse não dá. Então vamos aqui, ó, --help. Ele já vai dar aqui algumas opções, ó. Remover diretórios vazios, -d, -r, remove diretórios, e recursivo seria o que tem dentro dos diretórios também, entendeu? O -f, na verdade, ele vai ignorar se existe ou não arquivos que sejam... o -f ele vai ignorar se existe ou não arquivos lá que você pode excluir ou não. Ou seja, ele vai, entre aspas, usar a força para poder excluir aqueles arquivos, certo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo comando, que seria o tar. Vamos limpar a tela. Comando clear, certo? Vamos dar um ls aqui. Vamos criar uma pasta de novo, né? mkdir teste. Teste ls. Vamos dentro dessa pasta cd teste, vamos criar alguns arquivos dentro dela, certo? Vamos touch 1.txt, touch 2.txt, certo? Vamos dar um ls, tem dois arquivos, cd, vamos voltar aqui, certo? Então a gente vai usar o comando tar. O comando tar serve para compactar os arquivos ou pastas. Vamos dar um ls-al aqui, certo? Aqui ele mostra, tá vendo? Ó, 4096, 807. Esse aqui seria o tamanho deles, certo? Em bytes. Então vamos lá, ó. Dentro da pasta são 4096. Então vamos dar um ls teste ls-al e na pasta teste. Tá vendo? Tem dois arquivos de 0 ali. Quer ver? Então vamos colocar, quer ver? Vamos copiar. Vamos copiar esse ngrok para dentro daquela
pasta. Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. cp ngrok para pasta teste. Vamos dar um ls na pasta teste. Tá vendo que ele copiou o ngrok para dentro da pasta teste, certo? Então vamos ver ls-al, vamos ver o tamanho dela. Pasta teste está marcando ali 4096, vamos dar um ls-al, pasta teste, certo? Tem um arquivo ali do ngrok, certo? Vamos compactar essa pasta teste. Vamos supor que eu queira deixar o tamanho dele um pouco menor e para poder enviar. E depois a gente vai aprender como fazer a compreensão, diminuir o tamanho dela, para você poder, como se fosse um arquivo zipado, né? Então vamos lá, vamos dar um ls aqui na pasta teste. Então vamos usar o comando para compactar os arquivos. A gente vai usar o tar, certo? Traço cvf e o nome da pasta, certo? Então vamos colocar aqui teste.tar e, quer dizer, o nome do arquivo e agora o nome da pasta que você quer compactar, certo? Vamos dar um enter. Ele mostrou os arquivos que foram compactados. Dá um ls, agora tem o teste.tar. Vamos dar um ls-al. Tá vendo? Ele tá com o mesmo tamanho do... Não, tá com... tá com um pouquinho mais por causa dos outros conteúdos, certo? Isso mesmo. Então, o que acontece? Se eu quiser ver o conteúdo que está dentro desse arquivo que está compactado, eu vou usar o comando tar, certo? Traço tvf e a pasta e o arquivo compactado que eu quero ver. Então, dá um enter, ele mostra os arquivos que está lá dentro, certo? Então, área teste, um txt, 2 txt e o ngrok, certo? Se eu quiser adicionar também mais arquivos aqui dentro, vamos dar um ls, vamos criar vou adicionar esse arquivo tar dentro do teste tar, certo? Então vamos lá, eu vou usar o tar, comando tar novamente, e agora usaremos o traço rvf, certo? Aí eu vou colocar o arquivo que a gente vai colocar, que a gente vai adicionar lá dentro. Então vamos colocar o teste.tar e agora a gente coloca o arquivo que tem que ir lá para dentro, compact.tar. Vamos dar um enter, dar um ls, os arquivos continuam ali e agora eu vou usar aquele mesmo comandinho tar tvf teste.tar, certo? Tá vendo que agora apareceu ali, ó, compact.tar dentro do nosso arquivo que está compactado, certo? Se eu quiser extrair um arquivo, esse arquivo se eu quiser extrair esse arquivo compactado, eu vou usar o comando tar. Peraí, vou criar uma pasta primeiro, né? mkdir para não ficar muito bagunçado. mkdir descomp, vamos por aqui assim, ó. Descomp, certo? ls. Ele criou a pasta ali, descomp, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois modos, certo? Vamos copiar o teste. Não, vamos fazer assim, ó. Vamos copiar o compact, que é outro arquivo
compactado também, traço tar, para dentro do descomp. ls, não, vamos entrar dentro do descomp, cd descomp. Um modo mais fácil para vocês, certo? Quando você for colocar a pasta ou o arquivo que você quer colocar, você pode usar o tab também. Então vem aqui, ó, se eu usar o tab, ele vai completar a palavra tá ali, certo? Então vamos dar um enter. Entrei na pasta descomp, ls, o compactar tá aqui. Então para mim descompactar esse arquivo aqui, eu vou usar o tar traço xvf e o nome do arquivo compact-tar. Deu um ls, ele extrai o arquivo teste.txt. Dá um ls, tá vendo que o arquivo tá ali, certo? Agora vamos voltar para outra pasta, ls, e vamos descompactar esse arquivo teste.tar para dentro da descomp. Então eu vou usar o mesmo comando, tar traço xvf, certo? Teste.tar. Agora eu vou usar o comando traço C maiúsculo e vou colocar a pasta que eu quero adicionar esse arquivo. Então descomp, certo? E dá um enter. Tá descompactando. Pronto. Descompactou todos os arquivos. Se eu dar um ls na pasta descomp, ele mostra ali, ó, a pasta teste, que foi descompactada. Então vamos lá, cd descomp, cd descomp, ls, dá um ls no teste, na pasta teste, né? E tá ali os 3 arquivinhos, entendeu? E agora vamos aprender como zipar esse arquivo, certo? Para diminuir a compressão dele. Deixa eu ver o tamanho que ele tá aqui. 10.240 compactar. Então vamos usar assim. Então vamos usar o comando gzip, certo? O gzip usa a compressão para diminuir o tamanho do arquivo compactado, sem perder ou danificar nenhum conteúdo. Então vamos usar o gzip, certo? E o nome do arquivo, compact-tar, ls, certo? Tá vendo que ele colocou agora o ponto gz no final? Vamos dar um ls-al. Tá vendo que ele diminui ali, ó? O compactar tá 131 bytes. Entendeu? Ele usa para fazer essa compressão e diminuir o arquivo. Se você criou vários arquivos, várias pastas, ou quer colocar tipo algum script, alguma coisa, quer enviar para alguém, e esse script seja muito pesado, você pode compactar ele usando o comando tar, e depois você usa o gzip para fazer a compressão e diminuir o tamanho, certo? Vamos usar também no ls, vamos voltar aqui, ls, e vamos fazer no teste.tar também. AL. Vamos ver, o teste.tar tá com 25 mil ali, 25 milhões, né? De bits. Então vamos lá, gzip teste.tar. Como ele é um pouquinho maior, demora um pouquinho mais, isso é normal. Compactou, vamos dar um ls, tá ali, teste.tar
teste.gz. Vamos dar um ls-al. Tá vendo que o teste diminuiu para praticamente metade do tamanho dele. Entendeu? E depois, para fazer a descompressão desses arquivos, certo? Quando você for querer extrair eles, vai ter que fazer a mesma coisa. Se tiver o .gz no final, vai fazer primeiro a descompressão e depois vai fazer a descompactação, certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui o gunzip, que vai ser usado para fazer a descompressão. Opa, gunzip. O nome do arquivo, teste.tar.gz. Vou dar um enter. Dar um ls. Tá vendo que ali agora tá teste.tar. Vamos dar um ls-al. Tá vendo que ele já voltou para o tamanho normal dele. E a mesma coisa, se eu for descompactar, é só usar o tar, certo? Se eu tiver alguma pasta específica, eu ponho aquele C, caso contrário eu vou usar só xfv. O nome do arquivo, teste.tar. Dá um enter. Ele já descompactou dentro da pasta teste. Como ela já estava aí, os arquivos automaticamente foram lá para dentro, né? Bom, galera, esses são os comandos básicos para o controle de diretórios e compactação deles. No próximo vídeo, vamos ver como trabalhar com arquivos, localizar, listar e ler conteúdos específicos dentro de arquivos. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Falou, galera!